Muitas pessoas acham a leitura da Bíblia algo muito monótono, mas eu quero dizer para você que é muito o contrário. A leitura da Bíblia é emocionante, nós vemos batalhas, nós vemos princípios, nós vemos perdão, nós vemos, não é, divisão e depois reconciliação, pessoas se afastando, depois se aproximando, promessas acontecendo. Querido, ler a Bíblia é de fato uma grande aventura. Eu quero te encorajar a fazer isso comigo no dia de hoje. Eu quero te convidar a viajar nas folhas da Bíblia, de aprender tudo aquilo que Deus tem para você, se alimentar, deixar Deus fortalecer o seu homem interior, fortalecer o seu coração, para que todas as vezes que o dia mal se levantar, você possa estar tão forte, você possa estar tão bem, que você vai se portar de forma inabalável. Então aumenta o som, pega a sua Bíblia, já se inscreve no canal, ativa o sininho, bora que bora. Nós vamos agora começar de Romanos, capítulo de número 15, a partir do verso de número 16. E ele vai dizer assim, ó: eu sou um mensageiro especial da parte de Jesus Cristo a vocês, os gentios, levando-lhes o evangelho, oferecendo como um sacrifício aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Assim tereis direito de me glorificar a Jesus pelo serviço realizado a Deus. Não me atrevo a julgar o quão efetivamente ele usou os outros, porém isso eu sei, ele me usou para ganhar para Deus os gentios, pelo poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito de Deus. Desse modo, eu preguei o evangelho completo de Cristo por todo o caminho, desde Jerusalém e arredores até o Lírico. Entretanto, meu objetivo o tempo todo tem sido ir ainda mais longe, pregar o evangelho onde o nome de Cristo nunca foi ouvido antes, em vez de edificar sobre o alicerce de outro. Muito legal isso. Paulo, ele tinha no seu coração um desejo de ganhar pessoas, não ficava abriguinho, ele não queria ir atrás, não é, do peixe que já estava dentro do aquário, ele queria de fato pescar no mar desse mundão. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Cristão não deve brigar para ficar, chamando membros de outra igreja, não. Vai, querido, ganhar o mundo, porque o mundo precisa de Jesus. E ele continua: tem seguido o plano já delineado nas escrituras, onde diz: aqueles que nunca ouviram falar dele o verão, compreenderão aqueles que não ouviram falar dele. De fato, esse é o verdadeiro motivo pelo qual tenho sido impedido de chegar a vocês. Agora, porém, estou finalmente terminando o meu trabalho aqui e estou pronto para ir. Depois de todos esses longos anos de espera, estou planejando fazer uma viagem à Espanha, e quando for, passarei em Roma, e depois de termos desfrutado um pouco da companhia de vocês assim poderão me ajudar a ir até lá. Mas antes de eu ir, eu preciso descer a Jerusalém, a serviço dos santos que vivem ali, porque, como vocês sabem, os santos da Macedônia e da Caia contribuíram com uma coleta para os santos de Jerusalém, aqueles que estão passando dificuldades. Eles ficaram muito contentes em fazer isso, pois sentem que têm uma verdadeira dívida com os irmãos de Jerusalém. Por quê? Porque as notícias a respeito de Cristo lhes chegaram através da igreja de Jerusalém. Gente, olha isso. Honra, gratidão, né? Vou falar para você, qual foi a última vez que você disse um muito obrigado para aquele que falou de Jesus para você e mudou a sua história? Manda uma mensagem para essa pessoa hoje, abençoado. Bora lá. E aí ele continua: visto que os gentios receberam essa magnífica dádiva espiritual do evangelho dos judeus, sentem que o mínimo que podem fazer em retribuição é dar-lhes alguma ajuda material. Assim que tiver completado essa tarefa e tiver certeza de que todos receberam esse fruto, irei ver vocês a caminho da Espanha. Eu estou certo de que quando eu for, levarei comigo muitas bênçãos do Senhor. Vocês querem ser meus companheiros de oração? Pelo amor de Jesus Cristo e por causa do amor que tem para comigo e que lhes foi dado pelo Espírito, unam-se comigo em minha luta e orem a Deus em meu favor. Orem para que lá em Jerusalém eu seja protegido daqueles que são incrédulos. Orem também para que os santos de lá se prontifiquem a aceitar o dinheiro que estou levando. Então, assim, poderei visitar vocês com um coração alegre pela vontade de Deus, e assim poderemos reanimarmos mutuamente. E agora que o nosso Deus conceda paz a cada um de vocês. Gente, olha que legal. Existia uma expectativa no coração de Paulo acerca de ir, visitar, compartilhar, mas ele entendia que existia uma missão que precisava ser cumprida. Querido, não importa o que está ou não acontecendo, nós precisamos permanecer fiéis à nossa missão, à visão e à vocação. Tá bom? Bora agora, nós vamos terminar o livro de Samuel, porque nós vamos ler o capítulo 29, 30 e 31. Então aumenta o som aí, pega a sua Bíblia, não é? E bora que bora. 1 Samuel 29, 1 diz: o exército filisteu se reuniu em Afeque e os israelitas acamparam junto à fonte de Jezreel. Enquanto os comandantes dos filisteus conduziam seus soldados por grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com o rei Aquis.
Porém, os comandantes dos filisteus perguntaram: por que esses israelitas estão aqui? E o rei Aquis respondeu: esse é Davi, o homem que era servo de Saul, rei de Israel. Ele está comigo há mais de um ano, desde que chegou. Não encontrei nenhuma falta nele. Mas os comandantes filisteus se iraram muito contra Aquis. Mande esse homem de volta, exigiram. Eles não vão à batalha com o nosso exército, porque vão lutar contra nós. Existe algum meio melhor para ele fazer as pazes com seu senhor do que voltar-se contra nós na batalha? Não, este é Davi, de quem as mulheres de Israel cantam em suas danças. Saul matou seus milhares e Davi matou dezenas de milhares. Então Aquis chamou Davi e lhe disse: juro pelo nome do Senhor que você tem sido correto e leal comigo. Nenhum mal achei em você desde o dia em que você chegou até hoje, mas os meus comandantes não o aprovam. Por favor, Davi, não deixe esses oficiais irritados, é melhor que você volte em paz. O que eu fiz para merecer esse tratamento? Perguntou Davi. Porque eu não posso lutar contra os seus inimigos. Mas Aqui insistiu: quanto a mim, você é tão perfeito como um anjo de Deus. Porém, os meus comandantes não querem que você vá na companhia deles na batalha. Levante-se, pois, de madrugada, junto com seus servos que vieram com você, e assim que clarear o dia, vá embora. Assim Davi e seus homens levantaram de madrugada e voltaram da terra dos filisteus, enquanto o exército filisteus prosseguiu em marcha para Jezreel. Capítulo 30. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas tinham atacado a cidade e queimado completamente. Não mataram ninguém, mas levaram embora todas as suas mulheres, jovens, crianças, idosos, e foram então pelo seu caminho. Quando Davi e seus homens olharam para aquelas ruínas, compreenderam que suas famílias tinham sido levadas como prisioneiras. Choraram em alta voz até não terem mais lágrimas. As duas esposas de Davi, chamadas Ainoã e Jezreel, Abigail de Carmelo, a viúva de Nabal, estavam entre as mulheres que foram presas. Davi estava profundamente angustiado, pois seus homens estavam aflitos por causa dos filhos e filhas. Começaram até a falar em apedrejá-lo, mas Davi recebeu forças do Senhor, o seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga-me aqui o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Eu os alcançarei. E o Senhor disse: sim, vá atrás deles, vai e os alcançará, e conseguirá recuperar tudo o que tomaram de vocês. Então Davi e seus 600 homens foram atrás dos amalequitas. Quando chegaram ao ribeiro de Besor, 200 dos homens ficaram ali. Eles estavam tão cansados que não aguentavam atravessar o ribeiro. Mas Davi e seus outros 400 atravessaram e continuaram a perseguição. A caminho encontraram um poço egípcio no campo e trouxeram a presença de Davi e lhe deram água e comida. Deram um pedaço de bolo de figo, 2 pães de passas, e fazia já 3 dias e 3 noites que esse homem estava sem comer e beber. Com isso o rapaz recobrou suas forças. Quem é você e de onde vem? Davi perguntou a ele. Sou egípcio, servo de uma amalequita, e respondeu ele: meu senhor me deixou para trás há 3 dias porque eu estava doente. Estávamos voltando do nosso ataque aos queretitas no lado sul deles. Havíamos atacado o sul de Judá e o Neguebe e a terra de Calebe, e colocamos fogo na cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode me dizer para onde essa tropa foi? E o moço respondeu: se você jurar pelo nome de Deus que não me matará nem me entregará ao meu senhor, então levarei você a eles. E o moço os levou ao acampamento dos amalequitas. Eles estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo, dançando com alegria, por causa da enorme quantidade de bens que haviam tomado dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens atacaram no dia seguinte, desde o amanhecer até o anoitecer, e não escapou ninguém, a não ser 400 moços que fugiram montados em camelos. Davi conseguiu recuperar tudo o que os amalequitas haviam tomado, inclusive as suas 2 mulheres. Não faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, filhas, bens ou qualquer outra coisa que os amalequitas tenham levado. Davi também tomou todos os seus rebanhos e levou diante dele os outros animais, dizendo: esse será o despojo de Davi. Quando chegaram ao ribeiro de Besor, onde estavam 200 homens que não puseram ir junto, não é porque estavam cansados demais, eles saíram para receber Davi e o povo que vinha com ele. E ao aproximar-se dos seus soldados, Davi os cumprimentou com alegria. Mas alguns vadios dentre os homens de Davi declararam: eles não foram com a gente, por isso não devem receber nada. Levem as suas mulheres e seus filhos e vão embora. Porém Davi respondeu: não, meus irmãos, o Senhor nos guardou e nos ajudou de derrotar o inimigo que tinha atacado.
Acaso pensam que alguém vai nos dar ouvido? Haverá uma parte igual para cada grupo, uma parte para os que foram para a batalha e outra para os que tomaram conta da bagagem. Daquele dia em diante, Davi estabeleceu esse princípio como lei para todo Israel, e é assim até hoje. Quando Davi chegou até Ziclag, mandou os líderes de Judá, uma parte dos que haviam trazido, dizendo: eis um presente para vocês, nós tomamos isto dos inimigos do Senhor. Os presentes foram enviados aos líderes das seguintes cidades: de Betel, Ramote do sul, de Jatir, verso 28, de Aroer, de Zifimote, de Estemoa, Racal, das cidades dos Jesquelitas e das cidades dos Queneus, de Horná, de Borazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares que Davi e seus homens haviam estado. Então, gente, olha que coisa fantástica. A gente percebe que uma vez que Deus ele faz uma promessa para Davi, não isso significa que problemas não vão acontecer, mas uma vez que existe a promessa, a unção, a graça, Davi ele consegue vencer todos os problemas. É assim a vida do cristão. Nós não vamos viver uma vida sem problemas, mas com a graça e com a unção nós podemos vencer todas as coisas. E agora a gente vai fechar 1 Samuel capítulo de número 31, no versículo 1 diz assim: nesse meio tempo os filisteus começaram a batalha contra Israel. Os israelitas fugiram deles e muitos foram mortos no monte Gilboa. Os filisteus cercaram Saul por todos os lados e mataram seus filhos, Jonatas, Abinadab e Malquissua. O combate agravou cada vez mais contra Saul. Os que atiravam flechas com arco viram de onde Saul estava e eles os alcançaram e atingiram. Então Saul disse ao seu escudeiro: tire a sua espada e atravesse-me antes que os filisteus, adoradores de deuses falsos, me prendam e me torturem. Porém o seu moço teve medo de matá-lo. Então Saul tomou sua própria espada e atirou-se sobre a ponta da lâmina, e essa atravessou o seu corpo. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também ele se atirou sobre sua espada e morreu ao lado do rei. Dessa maneira, Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e seus soldados morreram naquele mesmo dia. Quando os israelitas que estavam do outro lado do vale, além do Jordão, souberam que seus companheiros tinham fugido e que Saul, seus filhos todos estavam mortos, abandonaram as suas cidades. Os filisteus vieram correndo morar nelas. No dia seguinte, quando os filisteus saíram para saquear os mortos, encontraram os corpos de Saul, dos seus 3 filhos, no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul e tiraram as armas que ele possuía, e mandaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para anunciarem a notícia nos templos das suas imagens, e todo o povo da terra. As armas de Saul foram colocadas nos templos de Asterote, e o corpo de Saul foi amarrado ao muro de Bet-Sean. Quanto aos moradores de Jabes-Gileade, ouviram o que os filisteus tinham feito com Saul. Os guerreiros mais corajosos dessa cidade viajaram a noite inteira até Bet-Sean. Desceram dos muros os corpos de Saul e seus filhos e os trouxeram a Jabes, onde foram queimados. Depois sepultaram os seus restos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Gente, uma coisa muito interessante aqui. A história de Saul tinha tudo para dar muito certo, mas porque Saul não fez o que ele tinha que fazer, ele foi reprovado. Eu vejo aqui uma grande oportunidade da gente aprender. Deus ele levanta pessoas, Deus ele capacita pessoas, mas a aprovação não depende de Deus, depende de nós. E aquilo que nós fazemos vai sim determinar se nós vamos ou não viver a plenitude daquilo que Deus tem. Eu tenho certeza que o plano de Deus não era que Saul morresse desse jeito, tirando a sua própria vida, sendo exposto, sendo humilhado, mas porque ele não soube fazer boas escolhas. A vida dele foi de água abaixo e deu tudo muito, muito mal. Aprenda a fazer boas escolhas para viver o melhor de Deus. Bora então finalizar o dia de hoje. Salmo 71. Ele vai dizer assim, ó: o Senhor é o meu abrigo, não permita que eu seja humilhado. Por causa da sua justiça, devolva-me a liberdade perdida. Incline os seus ouvidos à minha oração e me salve. Seja para mim uma rocha de refúgio, onde eu sempre encontro proteção. Eu sei que o Senhor já deu uma ordem para a minha salvação, pois essa é a minha proteção, essa é a minha fortaleza. Meu Deus, livre-me do homem perverso, das maldades do homem cruel e mau. O soberano Senhor é a minha esperança, e eu confio no Senhor desde a minha juventude. Sim, desde o ventre materno depende do Senhor que me sustenta, desde o meu nascimento. Eu louvarei para sempre. A minha vida tem sido um exemplo para muitos, mas tudo aconteceu porque o Senhor é o meu refúgio seguro. Por isso, eu louvo com as minhas palavras de dia e de noite e anuncio sua glória. Agora já estou velho e fraco. Por favor, não me rejeite nem me abandone, Senhor. Meus inimigos já se reuniram para me caluniar e fazer planos contra a minha vida, dizendo: Deus o abandonou. Vamos atrás dele dessa vez, ele não escapará de nós, ninguém pode o salvar.
Ó Deus, não se afaste de mim. Meu Deus, venha depressa, me socorra, destrua os meus inimigos, jogue por terra o nome deles, cada um deles faça-os passar vergonha diante dos homens. Eu continuarei a confiar em Deus e louvarei o seu nome cada vez mais. Contarei sem cessar ao mundo a sua bondade e justiça, falarei a respeito de todas as coisas que o Senhor fez para me salvar. Foram tantas coisas que eu nem posso contar. Gente, você vê, ó, só instantinho aqui de livramento que Deus tem para você. A maioria acontece e você nem sabe. Então, por isso, todos os dias, você precisa manifestar gratidão a Deus. E ele vai dizendo: vivo sustentado pela força do soberano Deus e Senhor. Por isso, conto aos outros que somente Ele é justo e bom. O Deus da minha juventude, o Senhor tem me ensinado e eu continuo a contar suas maravilhas. Não me abandone, ó Deus. Agora sou velho e de cabelos brancos. Ainda quero contar aos nossos filhos e aos seus descendentes os seus grandes feitos e o seu poder. A sua justiça, ó Deus, é mais alta que os céus. Ó Senhor, tem feito grandes coisas. Quem pode se comparar ao Senhor? E aí ele continua dizendo, não é? O Senhor me deixou passar por muitas duras tribulações, mas ainda me devolverá a alegria de viver, me tirando da cova profunda. Verso 21. O Senhor me dará muito mais honra que eu tinha antes de voltar a me consolar. Por isso, eu louvarei com música de instrumentos e corda, com lira, com harpa. Cantarei salmos, porque o Senhor é fiel e santo. É esse o Deus de Israel. Cantarei bem, com muita alegria e em alto som quando eu louvar. Todo o meu Senhor vibrará de alegria, porque o Senhor me salvou. Além disso, falarei a todo instante dos seus atos de justiça e bondade, porque o Senhor castigou os que procuravam me destruir. Todos eles agora serão derrotados e envergonhados. Mais uma vez, a confiança do salmista, né, diante daquele desafio, falando: Senhor, eu sei que o Senhor não vai me desamparar. Mostra para esse povo que mesmo estando velho, o Senhor ainda continua comigo. E nós sabemos, querido, que Deus conduz o salmista em vitória, livrando dos inimigos, porque o nosso Deus é fiel. Escreve aqui embaixo para mim, escreve: o meu Deus é fiel. Vamos orar, Pai. Eu quero te agradecer por mais um dia, mais uma oportunidade mesmo de crescer na tua palavra, de desfrutar das coisas do Senhor, do teu Espírito. Eu oro para que o Senhor fale poderosamente com a gente, Pai, nesses dias. Use a tua palavra para nos inspirar. Nós não queremos ser reprovados como Saul, Pai, muito pelo contrário, nós queremos agir corretamente e sermos aprovados como Davi. Que o Senhor, Pai, ouça a nossa oração, incline os seus ouvidos, Pai, e faça milagres em cada área, nossa família, nossa casa, saúde, ministério, tudo melhorando e avançando para que o teu santo nome seja exaltado. Eu te agradeço por tudo, no nome de Jesus, amém. Compartilhe esse vídeo aqui com alguém que você ama, com alguém que precisa aprender, né, um pouquinho mais sobre fidelidade, não é? Abençoe a vida de alguém, deixa o like aqui também e eu te espero amanhã no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.